Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do Desafio Eclesiastes. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto, estaremos estudando sobre o capítulo 3 deste livro tão importante. Acredito que talvez seja um dos capítulos mais citados de Eclesiastes e talvez de toda a Bíblia, que é sobre o tempo, a sublimidade do tempo, a característica sublime do tempo, da soberania de Deus em relação ao tempo. É sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. Nesses outros 2 dias que nós estudamos sobre Eclesiastes, nós falamos sobre a introdução a este livro, a respeito da ilusão, da vida cujo fim em si mesmo é aquilo que você pode ver. Então, quando nós estudamos sobre Salomão, que investigou toda a vida humana, a existência humana, e percebeu que tudo é vaidade, tudo é ilusão, aquilo que é debaixo do sol, onde as pessoas trabalham, acordam, fazem tudo de novo, não há nada de novo debaixo do sol. E percebemos no capítulo 1 de Eclesiastes que a vida sem Deus, a vida sem a eternidade, é uma vida vazia. No vídeo anterior, na aula passada, falamos sobre a tentativa de Salomão de encontrar a plenitude de vida nos prazeres, nas realizações pessoais e no conhecimento. Mas em todas as coisas ele percebeu que também é vaidade, também é ilusão, é rével, é uma bolha de sabão, é uma neblina, que nós não podemos colocar nossa identidade naquilo que não é eterno, porque se nós colocarmos, certamente seremos frustrados. Como está escrito, aqueles que acreditarem no Senhor não serão confundidos. E é sobre isso que iremos falar no capítulo de hoje, quando iremos estudar sobre o tempo, esta importante área da nossa vida, este importante recurso como mordomos, pessoas que são administradores do tempo, entendendo que nós não somos donos do nosso tempo, nós não somos protagonistas da nossa história. É preciso sair sim do vitimismo, sair do lugar da plateia, ir para o palco, mas entregar o total controle da nossa vida a alguém que é maior do que nós, que é o próprio Deus. Como João Batista, que ao pregar no Rio Jordão, sabia que ele não era o Cristo, que ele não era o Messias, ele apenas apontava o caminho, ele era a voz do que clamava no deserto, ele era o amigo do noivo. Também nós precisamos ter essa consciência, essa clareza do nosso propósito, o entendimento-chave daquilo que nós vamos fazer neste mundo, para que assim, de fato, nós possamos viver em plenitude de vida, de acordo com aquilo que já está escrito há milênios a respeito de nós. Então, se você pode, abra comigo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, onde está escrito: tudo neste tempo tem o seu tempo, tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu gostaria de iniciar a aula de hoje com uma forma diferente, que é fazendo uma oração. Afinal, de nada nos adianta aprendermos muito, estudarmos bastante, ter nossa mente cheia, entupida de conhecimento, se o nosso coração não estiver íntimo, nossa devoção não estiver pautada na palavra, buscando em espírito o Espírito que revelou a palavra, para que assim, de fato, tenhamos uma consciência real daquilo que está escrito. Então, se você pode, feche comigo seus olhos, para que nós possamos orar ao nosso Pai. Pai, nós somos gratos à sua palavra, somos gratos porque o Senhor se revela a nós, e hoje, especificamente, nós estudamos o capítulo 3 de Eclesiastes. Eu peço a sabedoria, eu peço a revelação e a iluminação dos céus, para que possamos entender aquilo que está escrito, o Espírito por trás da letra, aquilo que inspirou Salomão a escrever, e que certamente tem muito a nos ensinar no dia de hoje. Nos aponte Cristo através da palavra, nos aponte aquilo que a sua Espírito deseja que nós entendamos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Este talvez é um dos poemas mais citados de toda a Bíblia. Afinal, esta acho que é a quarta versão que eu leio da Bíblia. Eu lembro que eu estudei a versão pastoral, a versão católica da Bíblia, eu estudei a versão NVI, a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e agora estou lendo a versão NTLH. E algo que é característico de todas as versões é que esta passagem, versículo 1 ao 8 de Eclesiastes 3, é sempre como se fosse uma poesia. Não é como um texto corrido, como todo outro restante do livro, em prosa, mas é com versos, lembrando aquilo que nós falamos em Salmos, a poesia hebraica não é caracterizada pela rima, que é algo que é muito utilizado na nossa poesia ocidental, mas é caracterizada pela utilização de paralelismo, que é a permanência, a presença de ideias semelhantes, de palavras
parecidas para aprofundar um conceito. Por isso que o conceito de tempo é tão utilizado, por isso que as dinâmicas do tempo para determinada coisa são tão presentes para mostrar o paralelismo, essa relação do tempo como algo que não é presente no sentido de não ser uma soberania nossa, não é algo que nós temos controle, mas é algo que, se nós não depositarmos o nosso tempo em Deus, de nada vai adiantar. Talvez seja isso que Tiago, em sua carta, vai falar. Alerte aos ricos deste mundo que dizem, hoje e amanhã iremos para a cidade e faremos um negócio e enriqueceremos. Ele vai falar, vocês são tolos, porque vocês não são donos do seu tempo. Quem sabe, quem de vocês tem certeza de que amanhã vocês vão, de fato, realmente fazer isso? Então vocês devem falar, amanhã, se o Senhor quiser, nós iremos à cidade e faremos isto e isso. Eu lembro que em algumas semanas eu havia me preparado para dar um estudo em minha comunidade local. E já havia me preparado com o Sermão do Monte, já havia avisado a nossa juventude sobre a aula que nós iríamos realizar. Mas quando nós nos chegamos até a igreja para poder realizar este estudo, tivemos uma surpresa negativa, que era um acidente com o forro, com o teto da construção daquilo que nós tínhamos feito. É claro que ninguém foi machucado, porque foi um livramento do Senhor, ele havia permitido que o acidente acontecesse durante a noite, que ninguém estava na igreja, mas a lição que eu tirei é que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Naquele dia, eu tinha um desejo de trazer um estudo para a juventude, né, para minha igreja, para o ministério que eu havia dado, mas a prova do Senhor que não fosse da vontade dele que eu trouxesse esse estudo. Então, tem outra frase, não sei de quem que é, eu aprendi de um professor de história que o homem faz planos, joga dados, mas Deus ri, no sentido de que o Senhor é soberano sobre o tempo, de nada adianta. É claro que nós precisamos sim fazer nossos planos, afinal, a sentença que eu falei de Provérbios é, o homem faz planos. Então, em primeira instância, é preciso sim se planejar, ter clareza de propósito, ter visão de futuro, projetar de fato para onde nós estamos indo. Mas é entender que se nossos planos não estiverem focados em Deus, de nada vai adiantar, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não é isso que Jesus ora no Getsemane, no jardim da presa de azeite? Senhor, se possível, afaste de mim este cálice. O Jesus estava mostrando sua vontade humana para Deus. Mas Jesus, que a teologia da união hipostática é plenamente Deus e plenamente homem, também tinha a vontade divina e nos ensina a alinhar a nossa oração, o nosso coração a Deus a partir da oração. Eu aprendo com o Senhor Subirá que a oração não é um meio apenas pelo qual nós falamos com Deus aquilo que nós temos em nosso coração, mas também precisa ser o meio pelo qual nós ouvimos a Deus aquilo que Ele deseja para nós. A oração, portanto, é este momento de alinhamento, é uma conversa, um diálogo com Deus. Jesus, ao repreender os fariseus, aos hipócritas, ele falava, não seja como os hipócritas que fazem vãs repetições ao orarem, porque vocês não são gentios, vocês não são pagãos, vocês conhecem ao Pai. Portanto, quando orarem, vão no secreto e peçam, Pai nosso que estás no céu, porque o Pai que nos vê em secreto, Ele vai nos recordar. Esta é a consciência que nós estamos querendo gerar neste movimento, movimento de eternos aprendizes, pessoas que entendem que não são donos do seu tempo, que na verdade o maior dono do nosso tempo é o Senhor, e que Ele entrega o tempo para nós como bons mordomos, assim como na parábola dos talentos, que Jesus vai falar que para determinada pessoa, o dono dá 5 talentos, para outra ele dá 3, e para outra ele dá 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, se nós temos capacidade de gerenciar nosso tempo de forma sábia, é preciso fazê-lo para a glória de Deus. Paulo fala isso em Efésios, não sejam tolos, mas saibam remir o tempo, porque os dias são maus. É preciso ter inteligência, sabedoria e entregar nosso tempo a Deus para que Ele venha, de fato, a gerenciar da forma correta aquilo que nós temos em nossas mãos. E todo esse preâmbulo, nessa introdução, nós faremos sobre o versículo 1 a 8 de Eclesiastes 3. Percebemos que Salomão fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Salomão fala aqui sobre os ciclos da vida. Ao enxergar a realidade, a gente percebeu que todas as coisas são cíclicas, no sentido de que hoje uma pessoa nasce, mas amanhã ela morre. Hoje nós plantamos uma coisa e amanhã nós colhemos aquilo que plantamos. Mais uma vez, é esse ciclo sem fim, que aparentemente não termina debaixo do sol. Mas, mais uma vez, citando aquilo que falamos no versículo 1, capítulo 1 de Eclesiastes, a vida aparentemente debaixo do sol é cíclica, mas ela precisa tem um fim em si mesmo, que é o fim em Jesus. Precisa ter uma finalidade, que é temer o Senhor e guardar os seus mandamentos. Portanto, a saída para este ciclo aparentemente vão, repetitivo,
ilusório da vida que não tem uma diferença, né? Uma vida que é a mesma coisa de ontem, é entender que nosso tempo precisa ser entregue ao Senhor. É entender que o motivo pelo qual nós estamos aqui é para a glória de Deus. A confissão de Westminster vai falar que o fim último do homem, a fim da existência humana é glorificar ao Senhor e ter prazer nele para sempre. Nós estamos aqui apenas para trazer glória ao Senhor e para ter a nossa satisfação e alegria nele. É isso que o salmista fala. Não a nós, Senhor, não a nós seja a glória, mas ao Senhor. E também, em outra parte, o salmista fala que em sua presença há plenitude de alegria. Tu me farás ver a vereda da vida. Portanto, Salomão entende isso e percebe que, de fato, a vida humana debaixo do sol é vazia, porque aquilo que nós fazemos agora também será feito amanhã, e assim por diante. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E a pessoa sabe, a pessoa que entende isso, é capaz de não ser vã em si mesmo, mas entregar o seu tempo para Deus, e assim, de fato, sair desse ciclo sem fim e ter uma vida com propósito. Salomão continua falando no versículo 9. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então eu entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isto é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece é o que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Percebe que Salomão já está trazendo a tônica, a mensagem principal do seu livro, que é Deus como soberano. Se no versículo passado, no capítulo anterior, falamos que a vida sem Deus é vazia, agora Salomão já está olhando para cima do sol e percebendo que, de fato, tudo aquilo que Deus nos entrega, o trabalho, o prazer, a plenitude de vida, são dádivas, são presentes, são dons de Deus. E nós, mais uma vez citando, eu gosto muito de falar isso, como crianças, esse exemplo é, como crianças que recebem do seu pai um presente, elas não irão ser ingratas, mas irão agradecer. Portanto, nós, ao percebermos que Deus nos entrega o esforço, nos entrega a energia, nos entrega a saúde, precisamos fazer algo com aquilo que nós temos em mão. Quando Adão e Eva são colocados no jardim, é dito que eles são colocados lá no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esta palavra em hebraico, cultivar, abad, não é apenas cuidar da agricultura, mas tem algo mais profundo, que é a adoração. Portanto, é aquilo que Lutero falava. Como um sapateiro pode glorificar ao Senhor? Será que ele precisa largar o seu trabalho e ir, talvez, ministrar, talvez, pregar? Não. A forma que mais o Lutero disse que o sapateiro poderia glorificar ao Senhor é fazendo um bom trabalho e vendendo a um preço justo. É entender que tudo o que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Coram Deo é uma das palavras que, um dos termos, né, que os reformadores traziam, que todos nós estamos diante da presença de Deus. Portanto, não existe essa divisão mais entre leigo e a pessoa que trabalha, entre a pessoa que ministra e a pessoa que não ministra, porque todos nós somos feitos sacerdotes mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, todo mundo tem livre acesso à sala do trono. E, portanto, é preciso ter essa responsabilidade, entender que Deus nos entrega aquilo que é bom para nós. Ele é um pai bondoso, mas deseja que nós o amemos e também o temamos, como Eclesiastes vai falar aqui. E o temor é diferente do medo. O perfeito amor lança fora todo medo, como João escreve em sua carta. Portanto, não é lícito nós termos medo. Quando Adão e Eva pecam com Gênesis 3, eles têm medo do Senhor que estava passeando no jardim e se escondem, tentam se esconder do Deus que é onipresente. Portanto, o medo é essa característica da pessoa órfã, da pessoa que não tem a sua identidade fundamentada em Deus. Porque a pessoa que é filha do Senhor, aquela pessoa que tem a sua paternidade, sua filiação em Deus, ela é capaz de se achegar ao Senhor e falar: Deus, eu pequei nisso. E, portanto, ele vai, de fato, enfrentar o perigo, enfrentar com coragem, porque ela sabe que já passou da morte para a vida. Ao passo que a pessoa que tem medo, ela teme pela sua própria vida. É isso que os israelitas faziam quando se deparavam com Golias, que era um homem que afrontava o exército do Senhor, mas ninguém tinha a coragem de enfrentá-lo. Nem Saul, que era o rei que foi levantado como as outras nações, porque não tinham a sua identidade em Deus. Por isso foi preciso que Davi, pai de Salomão, o escritor desse livro, se levantasse, se posicionasse
da forma correta, entendendo que em Deus não é preciso ter medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Sigamos a leitura com o versículo 16. Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então eu pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova, para que elas vejam que não são melhores que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter certeza de que o sopro da vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Este é um texto um pouco difícil, ou talvez polêmico, no sentido de a questão escatológica, né? Como que, o que acontece conosco depois da morte, e por isso que é muito essencial, né? O cuidado da leitura bíblica, de nós não fazermos doutrinas, teologias a partir de apenas um versículo. Porque se nós fôssemos colocar a doutrina daquilo que acontece após a morte com a nossa vida a partir de Salomão, de Eclesiastes, talvez a gente ia falar que qual que é a diferença entre um ser humano e um animal. Como a gente pode ter certeza que o fôlego de vida do ser humano vai para cima e o do animal desce para a terra, como Salomão escreve. Portanto, é imprescindível nós compararmos este texto com a luz de outros textos. Um dos princípios de hermenêutica da exegese, que dentro da interpretação bíblica é a ciência que estuda os textos bíblicos, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Portanto, o que acontece aqui é preciso entender que a luz do texto bíblico não é claro que o ser humano vai ficar para sempre no pó, porque está escrito que aqueles que acreditam em Jesus irão ressurgir no último dia e serão para sempre, eternamente com ele, ao passo que aqueles que negaram o Senhor irão também eternamente para o juízo, para a condenação eterna. Portanto, é claro que aqui o Salomão está mostrando essa perspectiva debaixo do sol, a perspectiva materialista. Qual é o sentido de vida se nós não entendemos que existe algo além para a nossa vida? De fato, não faz sentido quando nós apenas olhamos para essa terra. Aqui, ele também vai falar sobre a justiça. Eu estou lendo ali atrás o livro Advogado do Diabo. É um livro que deu origem ao filme do Ken Reeves e Al Pacino, e aparentemente eu estou na metade do livro ainda, né? Mas fala muito sobre justiça, na verdade no sentido do direito. Eu sei que tem uma diferença, né, entre justiça e direito, mas eu percebo que neste livro as pessoas tentavam tanto defender o cliente que muitas vezes ela estava errado e às vezes tendia a distorcer a justiça, tendiam a mentir para poder fazer com que o seu cliente vencesse determinada causa na justiça. E onde está a justiça quando nós precisamos mentir para chegar ao final, não é verdade? E é isso que Salomão vê aqui, que debaixo do sol existe injustiça. No lugar onde devia estar justiça e direito, o que a gente encontra é a maldade. E eu me recordo daquilo que Tiago Negro falava quando ele realizou um desafio parecido comigo em Eclesiastes, há uns 3 ou 4 anos, sobre isso, que debaixo do sol, né, aquilo que ele entendeu que Salomão escreveu, era essa realidade caída, essa realidade material, onde a injustiça está presente, onde nós vemos tantas coisas ruins acontecerem, porque, de fato, todos nós estamos suscetíveis a passar por injustiça. Então, uma característica da pessoa cuja o foco está apenas aqui é essa desesperança, é entender que não há algo além para nós, mas nós que estamos aqui estudando como eternos aprendizes e ensinadores da vida, nós percebemos que existe algo além. Sim, nós percebemos que o nosso tempo precisa ser entregue ao Senhor. Entendemos que existe algo acima de tudo que nós estamos fazendo aqui. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. E se você foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas possam ser atingidas por essa mensagem. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tenha um bom dia.